Olá, bom dia, amados, queridos, tudo bom? Feliz quarta-feira! Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. Esse é Jesus Nosso de Cada Dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Wellington, Danilo, Edson, Vitor, Ana, Rubi, precioso de Senhor Jesus, Renato, Leopoldo, Michele, Angélica, bom dia, bom dia, bom dia, queridos, bom dia para você também, querido, obrigada, viu, Lívia? Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então, que seja uma quarta-feira de alegria, de amor, de paz, de vitória, de notícias boas, uma quarta-feira, amados, de milagres, que a gente eleve a nossa expectativa, coloque toda a nossa esperança no Senhor. É que dele é que vem tudo aquele que nós precisamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bom dia, Rosângela, Natan, Denise. Vamos entrando aqui na live, a Rossara, a Vaila. Bom dia, queridos. Amados, hoje nós vamos falar sobre como Jesus nos ensina a termos plena confiança na providência de Deus. Nós vamos ver essa passagem que está lá em Mateus 6, do versículo 25 até o versículo 34, essa passagem que nos traz esperança, amados, essa passagem que nos ensina a olhar para o que a gente deve olhar, amados, a gente confiar em Deus completamente no tempo de adversidade, nos tempos de preocupação, que a gente olhe e transforme a nossa mente, que a gente mude a nossa lente, transforme a nossa mente para que a gente enxergue as coisas que Deus está querendo nos mostrar. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Sejam todos bem-vindos nessa maravilhosa, espetacular, abençoada quarta-feira. Vamos fazer a nossa oração, queridos. Elinha, bom dia, Solange, Simoninha, bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Abba, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa manhã preciosa e abençoada, por esse momento único que o Senhor preparou e reservou para todos nós. Nós queremos entregar esse dia abençoado em suas mãos e descansamos na certeza de que grandes coisas estão por vir, que o Senhor já cuidou de todo o nosso dia. Pai, obrigada porque o Senhor abençoa a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Nós queremos te agradecer, Pai, porque seus anjos estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, Pai, nos segurando para que a gente não tropece em pedra alguma. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos segura com a sua destra vitoriosa e o Senhor nos ensina a não termos medo, Pai, porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Obrigada também, Pai, nós te agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela nossa família, agradecemos pela provisão, agradecemos pelo ar que respiramos, Pai, agradecemos pela sua doce e inigualável presença. Pai, o Senhor é bem-vindo na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, em tudo o que a gente faz, Pai. Queremos mais do Senhor, Pai, leve-nos para nadar em águas cada vez mais profundas de intimidade com o Senhor. Queremos mais intimidade, Pai, mais relacionamento, queremos te buscar mais. Aumente a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor. Nós reconhecemos nesse dia, Pai, a nossa completa e total dependência do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos da sua palavra, das Sagradas Escrituras e sempre, Pai, do Senhor nos guiando e dizendo o caminho que a gente deve seguir. Pai, obrigada pela sua palavra, Pai, que nos abastece, nos alimenta, nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá alegria, nos sustenta. E nós queremos agradecer, Pai, por essa passagem que nós vamos ver hoje. Obrigada, Senhor Jesus, por nos ensinar a termos plena confiança em Deus. Que a gente sempre busque nas Escrituras a palavra certa, o direcionamento certo. Não importa o momento que estamos passando, o que estamos enfrentando, sabemos que na Bíblia, na sua sagrada palavra, nós vamos encontrar resposta para tudo que nós estamos passando e enfrentando. Obrigada, Pai. Muito obrigada pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu cuidado e zelo com cada um de nós, Pai. Pai, nós oramos, Pai, por todas as pessoas que nós conhecemos, Pai, que nesse momento estão passando por alguma tristeza, alguma infelicidade, algum momento de desespero, de pânico.
Nós pedimos, Pai, para que o amor do Senhor chegue até elas. Nós pedimos para que elas sejam completamente abastecidas pelo seu toque, pelo seu amor inigualável, Pai. Nós oramos, Pai, para que elas sejam completamente curadas da ponta da cabeça até a planta dos pés. Nós oramos, Pai, para que a justiça seja feita na vida delas. Nós oramos, Pai, para que o novo chegue na vida delas, Pai. Nós também oramos, Pai, para aqueles que precisam de uma providência, Pai, precisam de uma porta aberta de trabalho, precisam de provisão financeira, precisam de provisão de qualquer outra naturalidade tipo, Pai. Nós oramos e pedimos para que a sua provisão chegue até as pessoas, Pai, que o Senhor está colocando no nosso coração agora, Pai, e que nós estamos orando por elas, clamando por elas, porque é uma mensagem, Pai, é uma mensagem que elas precisam, um telefonema, Pai, sopra o nome delas no ouvido, Pai, das pessoas que vão poder abençoá-las, que o Senhor vai usar para abençoá-las, Pai. Obrigada, Pai, por esse dia, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Vocês que estão entrando aqui na live agora. Queridos, esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos, exultemos. Nesse dia, nós vemos essa palavra lá em Salmo 118. Esse é o dia, amados. Hoje. Nós temos esse dia de hoje, esse momento de hoje. Em vários momentos na Bíblia nós encontramos essa palavra de Deus falando para a gente não se preocupar, que Ele é pela gente, quem será contra nós, que Ele está protegendo, blindando, guardando, nos instruindo, dizendo o caminho que a gente deve seguir, que Ele provém tudo aquilo que nós precisamos, todas as nossas necessidades. E muitas vezes, amados, estamos passando por algum momento desafiador e é muito fácil e cômodo tirar os olhos do Senhor Jesus. Lembrando sempre que quem tira os olhos de Jesus afunda. Então mantenha os seus olhos firmes e fixos e fitos em Jesus, amados. Assim o seu rosto jamais mostrará decepção. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que nós cremos. Para quem crê, é assim que funciona. Amados, então nós vamos ver essa passagem onde Jesus nos ensina como termos confiança plena em Deus e não ficarmos nos preocupando, olhando para o problema, olhando para o desafio, olhando para situações que estão tentando tirar a nossa paz, amados. Nós vamos ver uma aula e lição plena de Jesus aqui para termos confiança plena. E Jesus nos ensina a confiar na providência divina. Vamos ver, a gente encontra essa passagem lá em Mateus 6. Eu vou ler aqui do versículo 25 até o versículo 34. O nosso Senhor Jesus nos ensinando como confiarmos na provisão divina, amados. Inclusive, o subtítulo aqui é As Preocupações da Vida. Jesus dizendo: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça.
e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amados, veja que lição, que poder nessas palavras de Jesus, todas, né? Todas as que Jesus nos ensina, sempre que ele fala, nós aprendemos tantas coisas. E veja como a Bíblia é atual, como a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é remédio para que encontre vida para todo o nosso ser, saúde para todo o nosso ser. Veja Jesus nos ensinando, amados, que a gente não deve se preocupar. E muitas vezes nós estamos lá, eu vou obedecer a Deus, vou obedecer a Deus, vou obedecer a Deus, e se esquece dessas palavras, está fazendo várias outras coisas, obedecendo em muitas coisas, mas está ali sendo consumido pela preocupação, consumido pelo desespero. Quantas vezes pessoas estão comendo, almoçando, olhando para o armário vazio, olhando para a despensa vazia. Deus provém, amados. Deus traz. Você está comendo naquele momento. Deus te deu provisão para aquele momento. Quantas vezes, quantas histórias e quantos testemunhos, amados, de pessoas que já não sabiam mais o que fazer e de repente o telefone tocou, a campainha tocou. E exatamente aquilo que ela estava precisando aconteceu. Aquela pessoa que já não sabia mais o que fazer sobre a determinada história, sobre determinada situação. Ela estava lá desesperada. E simplesmente o milagre aconteceu. Deus soprou o nome. E aquela pessoa sopra o nosso nome, ele sopra o nosso nome, amados, no ouvido de alguém e usa aquela pessoa como canal de bênçãos para a nossa vida, para nos abençoar. E de repente a mensagem chega, e de repente o telefone toca, e de repente, amados, de repente a campainha toca, amados, e é sob medida. E a gente já vai aprendendo todos os dias a confiar completamente em Deus, que provém tudo aquilo que a gente precisa. Veja, amados, veja como Deus veste os lírios do campo. Olha como Ele providencia, amados, tudo que os pássaros precisam. Os pássaros, amados, têm tanta confiança em Deus que eles não ficam ali se preocupando. Ai, será que a gente vai ter jantar? Será que a gente vai ter o que comer? Será que a gente vai ter provisão? Será? Não, eles sabem que simplesmente eles vão ter. Simplesmente, amados, Deus simplesmente vai colocando, seja uma minhoca aqui, seja alguma coisinha ali, alguma comidinha ali, Ele simplesmente vai providenciando a comida, o alimento para os pássaros, amados. E imagina quanto mais valor nós temos para o Deus, aos olhos do Senhor, que nos olha e diz que nós somos a coroa da criação dele. Ele provém tudo, amados. Ele cuida de toda a criação dele, de toda a criação. E ele olha para a gente e diz, não se preocupe com o amanhã. Busque o que você tem que buscar. Se preocupe com as coisas do Senhor, amados. Olhe para as coisas do Senhor. Tire essa preocupação da sua vida. Paula, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando, amados. Todos nós passamos por situações tão desafiadoras que a gente fala, meu Deus do céu, e agora? Mas lembre-se sempre, amados, que em toda grande dificuldade tem uma grande, muito maior bênção escondida e guardada para nós, amados, que aqueles que perseveram, aqueles que passam firmes na provação, firmes no Senhor, acreditando, crendo, declarando, lendo essa passagem. Eu estou passando por dificuldade, mas eu vou ler, eu vou meditar aqui em Mateus 6, do versículo 25 até o versículo 34, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou acreditar, eu vou chamar essa palavra para mim, eu vou chamar a existência aquilo que ainda não existisse, como se já existisse. Eu vou pela fé declarar, eu vou abrir a minha boca, eu vou declarar nesse vale de ossos secos, que eu já tenho a provisão, que já aconteceu na minha vida, que Deus já mandou uma bênção. E assim nós vamos vivendo a nossa vida com Deus, amados, cheios de confiança. Veja que Jesus nos ensina, amados, a não ficar preocupados com nada. Nem quanto ao que vestir, nem quanto ao que comer, nem quanto às preocupações da vida. Veja que grande lição Jesus nos dá aqui nesse versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar
uma hora que seja a sua vida. Amados, só por esse versículo já é para a gente imediatamente mudar a nossa lente, parar de olhar para o problema, parar de olhar para a preocupação, não deixar que aquela preocupação tome conta a ponto de cegar, muitas vezes cega a nossa vida, a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar as coisas que estão a um palmo de distância, cegar espiritualmente, amados. A gente não consegue ver, não consegue enxergar o que Deus está nos mostrando, porque estamos tão pressionados pela situação, estamos tão sufocados pela situação, pela circunstância, que a gente para de olhar para o nosso Senhor Jesus, pela palavra dele, para o que ele está nos ensinando. Quando a gente lembra dessa palavra, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Já imediatamente a gente solta. O que é que estava causando preocupação? Peraí, solta, tudo é temporário. Tudo é temporário, isso vai passar. Eternidade é a minha vida com o meu Senhor Jesus. Então, por que eu estou me preocupando demais com isso aqui? Por que eu estou gastando o meu foco, a minha energia? Por que eu estou me deixando levar por essa situação? Por mais que eu me preocupe, eu não vou poder acrescentar uma hora que seja a minha vida. Então, deixa eu fazer aquilo que Jesus me disse que é para fazer, que não é para me preocupar com o amanhã. É para me preocupar, é me concentrar no hoje, dar o meu melhor hoje, tirando de dentro de mim, focando na palavra do Senhor. Tira de dentro de você, amados, essa preocupação. Veja, Deus simplesmente provém, Deus simplesmente traz, amados, Deus simplesmente opera milagres, amados. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Veja o que Jesus está dizendo aqui sobre os lírios do campo, que nem Salomão no seu esplendor se vestiu como um lírio do campo. E veja, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que Jesus está nos dizendo? Aumente a sua fé, creia na palavra, acredite no Deus que supre todas as suas necessidades, acredite que Deus sabe tudo aquilo que você precisa, que é exatamente isso que Jesus vai nos dizer aqui. Não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amados, seja lá o que você esteja precisando agora, nesse momento, amados, coloque a sua força e esperança no Senhor. Deposite nele toda a sua esperança, toda a sua expectativa. Eleve a sua expectativa na certeza de que Deus traz. Quanto mais confiança você tem, quanto mais você ora, quanto mais você fica firme na palavra, quanto mais você declara a palavra sobre a sua vida, quanto mais você diz, eu tomo posse das bênçãos, das promessas de Deus sobre a minha vida, eu quero viver as promessas de Deus, eu tomo posse das promessas de Deus na minha vida. E você fica firme, você se mantém firme, amados. E você vai ver aquilo que parece impossível se tornando possível, amados. Que você viva, que você não só saiba as escrituras, conheça os versículos, mas que acima de tudo, que você viva os milagres de Deus. Que você viva a provisão de Deus. Que você gere os seus testemunhos, que você tenha os seus testemunhos para contar. Eu estava lá prostrado, sem saber o que fazer, ouvi uma palavra do Senhor, ouvi uma palavra de encorajamento, aquilo me encheu de fé. Eu me levantei, eu me recusei a ficar ali prostrado, eu me levantei, declarei em alta voz a palavra de Deus, eu tomei posse da palavra de Deus, das promessas, das bênçãos que Deus tem para mim, para minha vida. E as coisas foram acontecendo, e de repente as coisas foram acontecendo, o milagre chegou, a bênção chegou, do nada o telefone tocou, a mensagem chegou, e Deus, amados, Deus está sempre olhando pela gente. E muitas pessoas ainda assim, o telefone toca, o milagre chega, a provisão chega, e a pessoa fica ali, será que foi Deus mesmo? Será que foi alguma outra coisa? Será? Não, amados. Toda boa dádiva vem do Senhor. A bondade, a fidelidade e o amor de Deus nos alcançam
todos os dias, amados. Para aqueles que creem, aqueles que olham para Deus, aqueles que oram, aqueles que pedem, que confiam, as coisas acontecem, amados. Sempre. Num dia aparentemente comum, aparentemente normal. De repente você já traçou todo o seu dia dessa quarta-feira e as coisas vão acontecendo. De repente você fala, nossa, mas eu tô passando há tanto tempo por essa situação. Meu Deus, será que Deus me esqueceu? Será que Ele não tá vendo que eu tô passando todos os dias? Todos os dias. Deus vem e te surpreende, amados, de forma extraordinária, grande, poderosa e vigorosa num dia aparentemente normal. Por quê, amados? Porque todos os dias são presentes de Deus para nós. Deus nos ensina em vários momentos na Bíblia. Aqui nós acabamos de ver Jesus dizendo para a gente não se preocupar com o amanhã, mas para a gente se concentrar no hoje. Então, quanto mais no hoje, no presente momento nós estamos, por mais desafiador que seja, mas esse é um exercício diário nosso de transformação, de escolha de pensamento, de escolha do que nós vamos focar. Então, todos os dias nós escolhemos pensar e dar o nosso melhor nesse dia de hoje. Que à noite, amados, a gente olhe para esse dia 7 de agosto de 2024, e diga, eu fiz tudo o que precisava ter sido feito. Eu foquei nas coisas do Senhor. Eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas me são acrescentadas, assim como está escrito em Mateus 6,33. Eu perdoei quem tinha que perdoar, eu amei quem tinha que amar, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Eu errei, pedi perdão, conversei com Deus, estou atento, não vai mais acontecer. Eu estou dormindo vazio. Amados, saiba que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós e muitas vezes nós estamos ali orando, clamando para mais ou para alguma determinada área da nossa vida, ou às vezes mais de uma área da nossa vida. A gente está ali determinado, orando. E saiba, amados, que nós vamos passar para que o novo chegue, para que o grande milagre chegue, para que a gente avance aos olhos do Senhor com graça, com sabedoria, em conhecimento. Nós precisamos, amados, passar na prática por muitas situações. Ali a nossa fé é provada, amados. Ali o nosso coração é provado e testado. Porque a gente falar na teoria é uma coisa, agora a gente viver a prática é outra. Completamente diferente, amados. E quão maravilhoso é. Claro, não quando estamos passando pela situação, né, amados? Às vezes a gente fica ali tentando, meu Deus, socorro. Mas a gente para, respira fundo, vai ouvir a palavra do Senhor, vai colocar um louvor, vai buscar resposta nas Sagradas Escrituras, vai meditar, medita em Mateus 6, do 26 até o 34, vai ler, veja o que Jesus está dizendo sobre preocupação. Veja que Jesus está dizendo, nos ensinando a confiar na provisão de Deus, que Ele vai prover, Ele vai cuidar, Ele está vendo tudo, amados. Mas veja que Jesus nos diz aqui em Mateus 6,33. Ele diz que a gente não deve se preocupar, que Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo que a gente precisa. E veja o que Jesus diz em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então você para, respira, vai meditar nessa palavra e você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E você sabe, amados, que Deus vai olhar, vai prover, vai cuidar, seja lá o que for. Não importa o tamanho do desafio, o tamanho do problema. Não existe problema que Deus não possa resolver, amados. Não existe. Porém, muitas vezes nós passamos por situações que nós mesmos nos enfiamos ali. Nós passamos por situações que a gente não precisava passar. Porém, já que passamos,
que a gente aprenda, que a gente evolua e que a gente, na prática, mostre para Deus aonde está o nosso coração. E quando vem uma provação, amados, a gente se mantém firme no Senhor, crendo, declarando, cheio de fé. A gente vê aquilo que a gente achava que era impossível, amados, se tornando possível, bem diante dos nossos olhos. Simplesmente acontece, Deus provém de forma milagrosa, amados. E a gente vivencia as maravilhas e os milagres do Senhor. Saber, crer, declarar é maravilhoso e poderoso. Move os céus, Deus move as águas, amados, a nosso favor. Agora, viver, comprovar, amados, é um grande presente de Deus, é um presente do Senhor para cada um de nós. Então, pela fé, você declara essa palavra. Pela fé, você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E sabendo que então todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. E lembre-se sempre, amados, quando você passar por uma preocupação, de repente você passa, não nesse momento, tá tudo bem. Mas você lembra de um momento que você passou. Todos nós já passamos, amados. 1, 2, 5, 10 mil, muitos. Normalmente muito mais do que um, né, amados? Nós passamos muitas situações, muitas provações, motivos que nós tínhamos ali para nos preocuparmos, para ficarmos ali prostrados. Mas nós escolhemos pela fé, amados, viver firme no Senhor. E de repente você está pensando assim, na minha vida hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Tá tudo bem, você agradece ao Senhor. Fique firme no Senhor, agradecendo por esse momento de paz, de descanso, que Deus está te abençoando, cuidando de você. E também lembre-se, se você está passando por um momento de muita dificuldade, seja lá o que for, às vezes você está preocupado com alguém, com uma outra pessoa, às vezes não é com você, às vezes é com alguém que você conhece. Ore, declare as bênçãos de Deus na vida dessa pessoa, amados. Creia, acredite que Deus, o Deus que fez ontem, que te tirou ontem daquela situação, é o mesmo que te tira hoje e é o mesmo que vai te tirar para sempre. Nós estamos guardados e protegidos em Jesus, amados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lembre-se sempre dessa palavra, amados, que nos abastece, nos dá vida, nos traz esperança. Você não vai sair derrotado ou fracassado dessa história, dessa situação. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a gente chama pela fé, a gente declara, a gente crê, amados, e faz aquilo que Jesus está nos dizendo que é para a gente fazer. É uma escolha nossa, amados. A pessoa pode ler essa palavra, pode meditar, pode ouvir, mas ela escolhe não acreditar, ela escolhe não dar ouvidos ao que Jesus está dizendo. Ela vai viver a vida dela, vai viver sempre os mesmos problemas, vai viver sempre focando na coisa errada. Entra ano, sai ano, e ela tá ali patinando nos mesmos assuntos. Ou a pessoa pode escolher acreditar, escolher ouvir, dar ouvidos ao que Jesus está dizendo, amados, e ter a fé aumentada, e acreditar, e declarar, e chamar a existência, e tomar posse da palavra que Jesus está nos ensinando aqui, acreditar, assim como Jesus nos ensinou nessa passagem, amados, em muitas outras, né? De confiar plenamente em Deus. Você escolhe tomar posse dessa palavra e confiar plenamente em Deus. Pai, eu não estou vendo solução para isso aqui, mas eu creio que quando eu te busco em primeiro lugar, todas as coisas, e busco a sua justiça, todas as coisas me são acrescentadas. Eu creio, eu acredito que assim como o Senhor veste os lírios do campo, como o Senhor traz a provisão e alimento para os pássaros. Eu não vejo pássaro nenhum preocupado, desesperado. O que será que vai acontecer? Será que a gente vai ter o que comer? Será que a gente vai ter o que fazer? Não, mas eles simplesmente sabem que vai vir. Simplesmente sabem que vai ter. E assim a gente deve ter também, amados. Essa fé, a gente sabe que vai ter. A gente sabe que vai acontecer. Ponto final. Então, entrego as preocupações, oro, entrego tudo nas mãos do Senhor e sigo.
Que maravilha é quando a gente decide e escolhe viver a palavra do Senhor, não só ler, mas meditar e escolhe, decide viver a palavra de Deus. Jesus está dizendo no versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã. Então eu orei, entreguei tudo nas mãos do Senhor. Jesus já me disse aqui que Deus sabe do que eu preciso, que Deus provém tudo que eu preciso. Jesus já está me dizendo aqui que tudo já foi feito e preparado por Deus, que eu busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas essas coisas me são acrescentadas e que eu não devo me preocupar com amanhã. Então pronto, é assim que eu vou viver. Então quando nós estamos ficando pesados pelo peso da preocupação, que tenta roubar a nossa paz, que tenta às vezes sufocar a nossa respiração, parece que tem um pé pressionando aqui o nosso peito, a gente não consegue respirar, às vezes parece que falta o ar, falta o fôlego. A gente para, respira e lembra da palavra de Deus, o que Jesus está nos dizendo, amados, que não é para a gente se preocupar com o amanhã, a gente se concentra no hoje, a gente sabe que Deus vai mandar a provisão, amados, para tudo o que estamos precisando. Ele sabe tudo que a gente precisa, amados. Deus supre todas as nossas necessidades. E continua, o versículo continua, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amados, não existe impossível para Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, amados. Tudo que você precisa para a sua vida, seja lá o que for, amados, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando, seja mentalmente falando, não importa o que seja, amados, você encontra em Jesus a resposta para tudo aquilo que você passa, para tudo aquilo que você precisa. Não fique olhando para o tamanho desse problema, dessa dificuldade, mas olhe para o tamanho do seu Deus, que não tem limite, para o seu Deus, que nada é impossível, para o seu Deus, que pode todas as coisas e nenhum dos planos dele pode se frustrar, para o seu Deus, que abençoa a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre, para o seu Deus, que é inigualável, soberano sobre todas as coisas, que nos criou, nos fez e olha pra gente com amor, que pega a gente, muitas vezes nós estamos despedaçados, ele pega aquele pó que foi triturado, ele pega o que restou, pega aquele pó e faz uma linda obra de arte e nos diz, como vaso na mão do olheiro, assim é você nas minhas mãos. Eu pego esse pó e faço uma obra de arte. Aquilo que não cooperou, que não foi bom para você, eu pego e uso para que coopere para o seu bem. Não existe impossível para Deus, amados. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Se você, de repente, está passando por alguma coisa que você não está enxergando, uma solução, uma luz no fim do túnel, você fala, acabou, meu fim não tem mais jeito, meu Deus. E às vezes tem uma tendência a querer fugir, a querer sair correndo. Saiba que você não precisa fugir de nada. Você não precisa sair correndo de nada. A Bíblia nos diz que Deus nos justifica. Continue andando firme na palavra, confiando na palavra do Senhor e andando na verdade. Na verdade, fale a verdade, conversa. Tem conversas que são duras, que às vezes a gente quer fugir, quer sair correndo. Mas a gente precisa enfrentar. E quando você estiver nessa conversa, fale a verdade, amados. Ande em verdade, em amor. Assim como Jesus nos orienta, amados. E fique firme nesse dia de hoje, olhando para o hoje, olhando para a palavra de Deus, amados. Jesus está dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então descansa e vai desfrutar da sua vida. Descanse e vai ser feliz. Simples assim, não se preocupe, vá ser feliz. Olhe para as coisas que precisa olhar. Viva a sua vida com intensidade, na certeza de que você entregou nas mãos de Jesus. Você entregou verdadeiramente? Você orou? Você colocou tudo nas mãos do Senhor? Então vai viver a sua vida, abrace o processo, desfrute a sua vida todos os dias. Passa tudo tão rápido, amados. A gente já está em agosto, amados. Daqui a pouquinho a gente já está falando de novo, do novo ano que vai iniciar.
Então aproveite cada dia, amados, cada dia da melhor maneira. Desfrute a sua vida, desfrute a jornada, abraça a sua vida, se abrace com amor, olhe para a sua vida com amor, repita: eu me amo, eu me perdoo, Deus já me perdoou, então quem sou eu para não me perdoar? Então eu vou seguir a minha vida como Deus diz que é para eu seguir. Muitas vezes, amados, a gente tem perdão das outras pessoas, a gente sabe que tem o perdão de Deus, mas nós não conseguimos nos perdoar, amados. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Nós não temos autorização de Deus para vivermos debruçados no passado. Passou, acabou, foi. E às vezes vem pessoas querendo esfregar aquele passado na nossa cara. Amados, nós somos quem Deus diz que nós somos. Passou, acabou, a gente já viveu. É daqui para frente, é o hoje para frente. Nós não temos aprovação. Mais uma vez eu vou repetir. Aprovação e nem autorização de Deus para vivermos debruçados no passado. Em nenhum momento Deus diz que é para a gente fazer isso. Então, se queremos obedecer a Deus, a gente tem que olhar para frente, na certeza de que o melhor vai acontecer, olhando para as coisas que estão adiante de nós, na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, amados. Aquele que prometeu nos abençoa, nos guarda e está sempre olhando para a gente. Quem cuida da gente não dorme, amados. A Bíblia nos diz que aos amados de Deus Ele dá enquanto eles dormem. Então descansa, amados, descansa, vai dormir, vai viver a sua vida na certeza de que Deus está cuidando, guardando e protegendo você. Amados, essa foi nossa palavra do dia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a cada um de vocês. Vai meditar depois, amados, em Mateus 6, do versículo 25 até o versículo 34. Deixa Deus falar com você, falar no seu coração e vá viver a sua vida. Viva de acordo com a palavra de Deus, viva de acordo com o que Deus está dizendo que é para você, para eu, para a gente fazer, para a gente viver, amados. A Bíblia é o nosso manual. O que eu preciso fazer? Como que Deus espera que eu viva? Tá aqui, não é para me preocupar. Se me preocupar, não vou acrescentar nada na minha vida, então para que eu vou me preocupar? Que Ele diz que vai suprir todas as minhas necessidades, que Ele vai trazer todas as coisas. O que eu preciso fazer? Buscar Deus em primeiro lugar. Ótimo, é assim que eu vou viver. É assim que eu escolho e decido viver a minha vida. Amados, queridos, preciosos, Deus nos olha com amor, amados. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus, amados. E lembrando mais uma vez, Salmo 118, esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos, exultemos nesse dia, continue firme, firme em Jesus, amados. E nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada a todos que acompanharam aqui a live agora. A vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Um beijo para todos vocês. E mais uma vez eu quero agradecer, amados. Nós já temos mais de 3.600.000 visualizações nos vídeos do YouTube. Um beijo, obrigada, amados. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua misericórdia. Que tudo que a gente faça, amados, seja sempre para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Um beijo para todos vocês. Rubi, preciosa do Senhor Jesus. Angélica, amém, amém, minha querida. Júlio, Diogo, Natan, Simone, Deus te abençoe também, minha querida. Obrigada. Ed, Oceane, Anisete, Elinha, Rosângela, Michele. Amém, amém, Michele, é isso. Angélica, Liliane, Elinha, Juliele, Cida, Mário, Karina, Simone, Jailson, Nicole, Caterine, Sandra, Mário, Rafael, Rosilane, Lima, Gilmar, Mauro, Fabi, Bento, Yara, Camille, François, tudo bom, amigo? Bento, Leila, Renato, Essan, Flávia, Tânia, Naira, Edna, Tiago, Andréia, Rita,
Ana, Socorro, Mari, Nath, Ana, Jackson, Pedrina. Tudo bom, Pedrina? Quanto tempo? Júlio, Jackson, Karine, Mari, Beth, Wilton, Romário, glória a Deus, você também. Renilda, Whitson, outra Mari, Aninha, Sandro, crochê da irmã Manu, que Deus abençoe as suas mãos. Wilton, Matheus, Hugo, Adriana, Didico, Fernanda, Carol, tudo bom, Carolzinha? Amanda, Cleinha, tudo bom? Luana, Elaine, que bom vocês aqui, amadas. Duda, Adriele, Edileuza, Elaine, Rafael, Igor, Marta e todos vocês que estiveram aqui na live, amados. Um beijo para todos, até amanhã, em nome de Jesus.